Boa noite. Hoje eu vou mostrar a vocês um sistema de escrita mecânica desenvolvida pela empresa brasileira chamada Lenderbook Company. Esse sistema de escrita mecânica permite que uma pessoa possa escrever um livro ou fazer uma campanha de marketing utilizando inúmeras combinações, dando um resultado bastante positivo se o criacionista, o escritor, for uma pessoa que seja orientada em termos de multidimensionalidade, fazendo com que a sua criatividade desenvolva vários tipos diferentes de estruturas linguísticas. Esse tema é muito novo, mas eu afirmo que essa ideia não é uma ideia recente. Quando eu estudava na Universidade de Brasília, em 1995, em contato com o Instituto de Filosofia, quando eu fiz a matéria de Lógica 1 e Lógica 2, eu já tinha observado que alguns professores já estavam num esforço de tentar transformar frases em segmentações lógicas, justamente para tentar encontrar um indício de mecanicidade em torno das elaborações frasais. Então, eu aproveitei, desculpe, eu não me falei, meu nome é Mac Diniz Cruzeiro, e aproveitando esse conhecimento prévio que eu tinha, que eu adquiri lá na Universidade de Brasília, e também o fato de eu ter me tornado neurocientista clínico, eu cheguei à conclusão que se nós organizássemos as palavras em agrupamentos, com núcleos em torno de coleções que mais ou menos sintetizassem uma estrutura que remetia a um significado dentro de significantes específicos, então nós poderíamos facilmente desenvolver um pensamento multilinear, no qual esse pensamento poderia originar sequências lógicas que tivesse bastante coerência e coesão no pensamento. Então, para exemplificar, eu escrevi um pequeno livro em que eu gastei 2 horas, num total de 100 páginas, que ele traz contos oníricos, que eu desenvolvi para crianças. Então eu agrupei como S1 desse conto onírico vários significantes. A primeira frase, que se estrutura dessa forma, eu desenvolvi em 9 agrupamentos de ideias. O primeiro agrupamento, que eu chamei de coleção, ele reuniu essas seguintes estruturas que devem compor o início da frase. Não era uma vez, numa terra tão distante, no mundo da imaginação, na terra encantada, no mundo distante. Observe que todas elas estão iniciando uma estrutura frasal. O segundo significante, eu coloquei o numeral, número 1, e coloquei ele homogêneo para qualquer estrutura. Como a gente pensa em fazer as correlações? Mais tarde eu vou explicar para vocês. O terceiro significante, eu nomeei personagens que vão participar do contexto dessa história. Então, a minha coleção, eu utilizei uma coleção de animais, que tem um sapo, um coelho, um pato, um cachorro e um gato. Então, a ideia é fazer com que crie-se uma estrutura mecânica computacional no qual ele consegue flutuar combinações de elementos entre posicionamentos distintos. Então, reparem que eu criei meramente homogêneo todos os agrupamentos de coleções com 5 elementos. Mas eu poderia ter uma coleção com agrupamento de 10, 20, 30 elementos, o outro de 5, o outro de 3, o outro de 1. Isso é indiferente, vai de acordo com a criatividade do autor. Então, observe, não era uma vez um sapo, ou se não era uma vez um
coelho, numa terra tão distante, um gato, num mundo distante, um pato. Então vocês observem que existe uma certa sequência em que o sentido não é perdido, mesmo que se faça uma curva que flutua entre as linhas de informações, entre os registros de informações que você linkava. Depois, como o S4, significante 4, eu coloquei um verbo e um complemento. Estava triste, estava feliz, estava alegre, estava sorridente, estava cansado. Aí você tem que voltar para ver se está tendo coerência no sentido da frase que você está criando. Na Terra Encantada, um pato estava alegre. Beleza. No mundo distante, um sapo estava feliz. Ótimo. Numa terra tão distante, um coelho estava alegre. Então as coleções, elas conseguem derivar flutuações em que o sentido ainda não é perdido. Está dentro da lógica de transmissão de pensamentos. Então, a gente acondiciona fenômenos, estados e outros tipos de estruturas em formas de coleções, no qual a gente desencadeia ações sobre esse personagem. Então, a coleção que desencadeia essas ações é por esperar, por sonhar, por observar, por refletir, por visualizar. Era uma vez um pato não era uma vez um pato estava triste por esperar que algo diferente, continuando a sequência, posicionasse seu conhecimento. Então fez sentido. Agora, essa ideia de sentido vai depender da capacidade do autor dele poder coordenar estruturas frasais de forma que essas estruturas possam intercambiar em termos de multidimensionalidade e essas multidimensionalidades poderem se interpretar. Nesse caso aqui, eu fiz um exemplo bem simples para demonstrar para vocês como é possível. E eu utilizei apenas elementos masculinos. No caso, se eu utilizasse elementos femininos, como por exemplo a abelha, e precisasse de um artigo, então eu teria que fazer um jump. O que é um jump? Um jump é uma estrutura condicional no qual eu falo quando esse elemento feminino for utilizado e preceder de um artigo ou um numeral, esse numeral ou artigo tem que estar flexionado de acordo com a estrutura da frase que eu desejo. Então, você tem que saber articular, por exemplo, as desinências verbais. Se você estiver utilizando personagens que estejam no plural e outros personagens que estejam no singular, você tem que saber criar estruturas dentro do seu modelo de coleções, no qual vai te dizer que a desinência verbo temporal utilizada para aquele personagem vai seguir um determinado padrão. Dessa forma, você vai construir o seu texto de forma que o seu texto vai ficando cada vez mais elaborado com esse tipo de informação. Aí, nesse pequeno exemplo, eu construí 4 tipos de frases diferentes que tinham uma determinada sequência. Reparem que na fase 2 existe uma estrutura que dá continuidade à frase 1. Um dia, um rei viu o coelho ao redor de seu movimento reativo. Então, eu flutuei a informação baseado no conhecimento. E vocês reparem o seguinte, para que a frase segunda tenha coerência, tenha coesão com o sentido da frase primeira, quando eu utilizar o elemento da minha coleção de animais
coelho na frase inicial, eu tenho que fazer uma fórmula no qual eu fale para o computador, no caso eu utilizei a estrutura de Excel, que essa segunda frase tem que se remeter a coelho, porque eu estou falando do coelho. No entanto, se eu estivesse falando de sapo, ele deveria voltar a minha informação de que eu estou falando do sapo. E isso é uma estrutura muito simples de fazer, eu vou explicar para vocês daqui a pouco. E em seguida eu fiz um complemento de frase, no qual eu dei sequência à história, e na quarta frase eu finalizei com uma pequena conclusão onírica do que o personagem vivenciou durante a pequena trama do mini-conto elaborado. Aí vocês me perguntam, mas aí é muito fácil, eu estou construindo em cada linha uma frase, então eu tenho essa frase percebida de forma linear, mas não é bem assim. O que eu estou querendo dizer para vocês é que existe uma estrutura no qual a gente pode utilizar, que é essa fórmula aqui. Essa fórmula chama aleatório entre. O que essa fórmula faz? Eu coloquei aleatório entre 1 e 5. Ela vai buscar um número entre 1 e 5 que corresponde à quantidade de elementos que nós temos dentro da nossa coleção. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. E quando ela relacionar, essa fórmula é uma fórmula do Excel. E quando ela relacionar a uma procura na vertical, que é esse PROC-V, então ele procura na vertical um número aleatório entre 1 e 5. Ou seja, eu estou pedindo para o computador escolher por mim, aleatoriamente, um número de 1 a 5. Aí quando ele procurar, ele vai pesquisar dentro desse contexto aqui todinho. Você seleciona o período em que ele vai pesquisar. O mouse está com problema. Opa! Apanhando o mouse. Espera aí. Selecionei a área que eu quero deslocar e falo, a partir desse elemento numérico que ele vai escolher aleatoriamente, eu quero que você me retorne o elemento que está contido na linha B2. Então, perdão, na coluna B2. Então ele vem na coluna B2, B2 tem o 2. Então ele vem aqui o 2, vai escolher o elemento aqui. Então vamos supor, se o meu aleatório entre me devolve um número escolhido pelo computador, pelo sistema de computador, que esse número seja o 3, esse número vai me retornar na coluna onde está contido o 2 como elemento no mundo da imaginação. Se por um acaso eu faço uma procura vertical, um PROC-V, e o valor aleatório que o computador me devolve é o 4, na coluna 2, onde tem o elemento 2, ele vai me escolher a seguinte trecho de mensagem: na Terra Encantada. Então, dessa forma, eu vou fazer combinações, e essas combinações vão sendo adicionadas através dessa forma aleatório entre, no qual ele vai pegando fragmentos aleatórios e vai somando até aqui o final do parágrafo. Aí depois eu tenho que concatenar esse símbolozinho aqui de e-comercial. Ele é um símbolozinho de concatenação. O que é concatenação? Eu estou dizendo, se você for na coluna B
da linha 1 e concatenar com espaço o que está na coluna C, coluna 1, eu vou dizer para ele que una o valor que está aqui dentro com esse outro. Aí eu vou fazendo isso com cada parte das minhas fórmulas, e quando eu ligo todos os elementos, ele vai me formar a frase que vocês estão vendo aqui correspondente. Só que vocês devem saber que esse aleatório entre, ele é um mecanismo no qual ele é sensível a qualquer reação do computador. Então, toda vez que você aperta o Enter, você vai mudar a estrutura da sua frase, porque ele vai escolher um novo número aleatório. É como se você dissesse para ele, escolha outro número. Aí, então, vamos fazer um exemplo. Eu vou clicar aqui na primeira linha. Vocês reparem que está escrito: numa terra tão distante, um cachorro estava cansado por visualizar que algo nobre posicionasse em seu percurso. Foi totalmente aleatória a escolha. Quando eu clico na... Opa, fiz uma besteira. Deixa eu consertar. Quando eu clico o Enter, ele muda para outra frase. Entrei numa célula, cliquei o Enter. Agora o que está escrito? No mundo da imaginação, um gato estava feliz por refletir que algo nobre aderisse em seu caminho. Então, vocês reparem que se vocês querem preservar a informação que foi originada, você tem que selecionar todos os textos gerados por um aleatório entre. No caso aqui, essa primeira frase corresponde à primeira, a segunda frase da nossa base, a terceira e a quarta. Aí depois já começa outra historinha. Eu vou disponibilizar, assim que eu puder, esse material lá no meu site Lenderbook. Mas, então eu consegui fazer uma estrutura com, vamos ver aqui, apenas copiando as linhas para baixo, arrastando as linhas, eu consegui fazer 512 mini contos. Em 2 horas eu consegui fazer 512 mini contos, utilizando uma mesma estrutura de frases para o meu percurso. Mas se vocês fizerem um curso de Excel, eu tenho certeza que vocês conseguem fazer coisas bem mais elaboradas do que esse pequeno exemplo, e de forma que vocês possam fazer estruturas tão complexas que as frases também podem ser encadeadas de outra forma, obedecendo estruturas completamente diferentes, no qual um sistema mecânico pode fazer coleções de frases com estruturas semânticas diferentes, no qual pode fazer um encadeamento. Então eu vou deixar para vocês como um desafio vocês fazerem um mini conto com uma estrutura de frases que preencha uma folha. E a partir dessa uma folha, vocês replicarem essa historinha que vocês criaram, né, através de grupos de coleções, para um total de 1000 variações diferentes de textos, com conteúdos completamente diferentes. A maior dificuldade é você acertar a frase conforme o tipo de mensagem que você está querendo passar. Por que eu estou incentivando esse tipo de leitura? Porque ela pode ser um mecanismo muito útil para utilizar em sala de aula, quando você quer, por exemplo, ensinar para os seus alunos declinações verbais. Então você pode utilizar esse recurso como forma de construção de inúmeros exemplos de estruturas frasais, no qual seus alunos podem treinar a sua capacidade de absorção.
como também pode utilizar coleções no qual os alunos podem se ver motivados a treinarem diferentes perspectivas diferentes em relação a adjetivos que você... Adjetivos não, adjetivos que você usa para nomear um substantivo, por exemplo. Como também uma empresa pode utilizar esse mesmo mecanismo para gerar estruturas semânticas, no qual essas estruturas vão poder conversar com o seu público-alvo. Então vocês imaginem, por exemplo, que o Google tenha um mecanismo no qual esse mecanismo ele seja aderente às suas buscas que você faz aqui no pesquisar no Google ou digitar URL. Então, vamos supor que quando você entrasse aqui na parte superior, ele começasse a conversar com você baseado nas suas buscas. Então, você pode ter um primeiro protótipo de um sistema neural silábico que pode orientar você a ser seu amigo virtual, no qual ele vai começar a travar um diálogo baseado nas suas preferências. Isso seria uma das aplicações. Se vocês forem também aqui no meu site Lenderbook, eu vou mostrar para vocês está aqui em transtorno bipolar. Está carregando. Eu vou mostrar para vocês que essa estrutura eu já venho trabalhando nela há mais de 10 anos. Só agora que eu consegui juntar todas as peças do quebra-cabeça que eu tava montando. Né? Vamos entrar. Uma coisa interessante, por mais que muitas pessoas considerem que o meu site seja muito canalizado para a área psicológica, eu vou informá-los que eu tenho, através desse conhecimento, inúmeras informações que me levaram a mais de 500 tipos de negócios diferentes. Se vocês derem uma garimpada e tirarem o preconceito em torno das privações mentais humanas, vocês vão conseguir chegar a esses conhecimentos que poderão fazer com que vocês tenham inúmeros negócios dentro da sua jornada de empreendimentos. Então aqui eu criei, algum tempo atrás, não é esse, é o de baixo. Eu criei algum tempo atrás um slide chamado A Fórmula do Amor. Eu vou mostrar para vocês uma particularidade desse slide. Apareceu uma mensagem aqui que eu não tenho a chave do programa, mas eu vou avisar, porque vai ficar registrado. Eu não utilizo software pirata. Eu tenho dois softwares da Microsoft que eu pago para utilização, um via virtual e o outro físico no meu HD. Esse que está instalado aqui, eu perdi a chave quando eu comprei o meu computador na Dell. Aí aparece essa mensagem porque eu não consegui recuperar a chave para utilizar o equipamento, mas eu estou dentro da lei. Se alguém notar isso aí, então já está sobreavisado. Então aqui eu estava utilizando uma função que eu chamei de o gráfico do coração, e nesse gráfico eu demonstrei que é possível criar somatizações de funções, no qual eu consigo desenvolver alinhamento de expressões, no qual eu posso fazer qualquer tipo de desenho, ativando e desativando informações. Né? O que eu quero demonstrar é justamente o mistério dos pontos flutuantes. Eu cheguei à conclusão de que você pode desenvolver
uma reta de regressão, utilizando aquela ideia lá do aleatório entre, no qual essa reta de regressão ela está flutuando, intercambiando entre vários tipos de estruturas lexicais. No caso, voltando para o nosso exemplo da formação dos textos, os textos mecânicos. Então essas estruturas fazem com que eu tenha dentro de uma equação um sistema no qual esse sistema possui uma combinação de várias estruturas de retas, no qual essas flutuações, ao se combinarem, elas encadeiam sequências de pensamentos que se entrelaçam. Então vocês podem utilizar essa ideia para montar um software no qual esse software é capaz de desenvolver pensamentos bastante coesos e montar estruturas de textos mecânicos que fazem bastante sentido para alguém que deseja passar uma ideia literária. Então eu vou, para finalizar, eu vou mostrar para vocês o meu trabalho. Esse foi o meu segundo trabalho, chamado Contos Mecânicos. Eu peguei essa imagem da internet, eu agradeço quem desenvolveu e também aproveito para elogiar o quão bonita é a escultura que foi desenvolvida. Eu copio aquela sequência de fórmulas dessa coluna A, aqui onde saíram as combinações, para um programa em bloco de notas para transformar essas informações em textos, e quando eu colo, ele transforma em texto, e em seguida eu copio a informação e jogo dentro do Word. Se vocês verem, é um sistema simples. O mais complicado é você fazer com que a flutuação tenha sentido dentro de todas as opções estabelecidas. Quando você consegue esse nexo, então é sinal de que sua obra vai ficar correta perante o pensamento que você está querendo desencadear. Então vamos ver alguns exemplos mecânicos bem básicos que as pessoas podem fazer para desenvolver o sistema. No mundo da imaginação, um gato estava feliz por refletir que algo nobre acontecesse seu conhecimento. Aqui, vocês reparem que eu fiz uma estrutura que não ficou muito bem encaixada, mas quem for muito bom de português consegue fazer. Determinada hora, um súdito canalizou o gato. Ó, vocês reparem que o gato retornou dentro da linha de raciocínio, em torno de sua agonia. Procurou se colocar na posição do outro, abrindo as portas para o mundo real, e que o mundo era apenas uma dimensão de uma parte que exige seriedade. Então eu passei uma ideia do que eu queria passar nesse pequeno mini conto, que diz pouca coisa, mas que já pode ser um grande elemento para um trabalho robusto no futuro, que pode ajudar pessoas a sintetizar seus livros. Assim, o gato tornou-se esperto para prosperar no auge de sua canalização. Para que vocês tenham esse sentido de coesão, de retorno da palavra gato em todos os aspectos da frase, vocês têm que utilizar uma estrutura da seguinte forma. Por exemplo, se na primeira frase a palavra aleatório entre foi selecionada como gato, então na segunda frase, para ela selecionar gato, eu tenho que colocar igual a posição onde o aleatório entre pegou a informação. No caso, ele está na coluna D, linha 1. Então eu falo que esse elemento vai ser igual ao que está na coluna D e na linha 1. Então ele volta o termo escolhido pelo aleatório entre. Então eu entrei na célula, eu vou clicar dentro da célula e vou apertar o Enter para ele mudar o elemento. Continuou gato.
Agora ele escolheu aleatoriamente cachorro. Então, reparem que a frase igual a D1 é cachorro, igual a F2 que retornou sem sentido também será cachorro, né? Nada impede que você faça uma revisão após o resultado da aleatoriedade que você produziu através das suas frases. Então eu espero que vocês consigam produzir um conhecimento capaz de fazer um software no qual esse software possa desenvolver pensamentos mecânicos e vocês possam produzir livros. Imagine vocês produzindo um conto de uma folha, com bastante justificado, com estruturas frasais, e você replicar esse conto para centenas e milhares de contos diferentes, baseando na estrutura que você montou lexical. Seria muito interessante o desenvolvimento de uma tecnologia desse tipo, né? Vamos ver se eu esqueci mais alguma coisa. O meu primeiro trabalho que eu desenvolvi foi um outro livro, no qual eu vou colocar para vocês aqui agora. Vamos ver se ele está aqui. Quantos mecânicos... Cyborg. Está carregando, porque o livro é muito grande. Então eu desenvolvi esse livro chamado Livro Cyborg, que eu coloquei ele na minha homepage, na forma de frases, no qual eu desenvolvi uma frase que ela possui em torno de 50 significantes. Significante é cada frase, cada palavra que remete a um significado, né? Dentro desse contexto que eu estou trilhando, é claro que é algo mais complexo que isso, é só para vocês entenderem. E eu consegui fazer com que esse livro Cyborg fosse replicado em 31.144.716 caracteres, num total de ele está carregando, de mais de 17 mil frases diferentes. Perdão, frases não, 17 mil páginas distintas, no qual eu coloquei esse material na Lenderbook, só para exemplificar, para vocês verem. Aqui, eu coloquei vários materiais ciborgues desse meu livro, que eu reproduzi um total de 50 mil frases distintas. Eu utilizei um sistema do Excel no qual ele consolida as informações para ver se tinha alguma diferente. E não tinha nenhuma frase diferente. Se eu fosse fazer todas as combinações possíveis dos elementos que eu elenquei em termos de combinações, eu teria mais de 79 milhões de possibilidades distintas de combinar os elementos que eu tinha organizado. Aí, para não ficar muito redundante, eu utilizei apenas 50 mil estruturas para encadearem dentro da minha frase. É claro que algumas vão fazer mais sentido e outras vão fazer menos sentido, mas eu procurei, dentro desse sentido de coerência e coesão, ligar todos os elementos que fossem distintos, mas que ao mesmo tempo tivesse algum significado para quem fosse fazer a leitura. Então eu agradeço vocês, espero ter contribuído para a formação de mais algum tipo de negócio. Sempre que puderem, vocês entrem na Lenderbook e visitem nosso site. E também, toda vez que vocês acharem que um conteúdo
ele vale a pena socialmente, vocês visitem a nossa árvore e marquem um valor simbólico no qual vocês acreditam que aquela informação tem um significado para vocês. 50 cents, 0 cent, ou seja, não tem significado nenhum, 1 dólar, 10 dólares, 5 dólares, 50, 100 e 1000 dólares. É claro que vocês não vão estar desembolsando dinheiro nenhum, mas a gente também necessita de doações. Se vocês verem que o nosso trabalho pode ajudar muita gente a conseguir ocupação, então não se privem de nos ajudar e basta apenas ir na parte superior do site, na página principal, e visitar o site do PagSeguro e fazer a doação para o nosso negócio. Agradeço imensamente a sua paciência por ter esperado até aqui e até uma próxima oportunidade. Tchau. Obrigado.